não é apenas comemorar a chegada do destino, mas antes a sobrevivência a uma viagem. Humberto Eco, um dos meus mestres, uma vez disse que se quer escrever, escreve para alguém. E a prova disso é a vossa presença aqui. Demonstra que as minhas palavras, os meus livros, assim como a minha amizade tenho por todos vocês, ecoaram nos vossos corações e no vosso silêncio. Foi naquela tarde, 22 de abril de 2006, às 4 da tarde, na FNAC do Gaia Shopping Vila Nova de Gaia, que dei o meu primeiro passo para esta minha aventura de tornar um escritor poeta a tempo inteiro. Longe de imaginar que ao apresentar o meu primeiro livro, Ecos Mudos, eu estaria não só a apresentar o livro, mas a inaugurar um percurso. 20 anos é uma data que deve ser celebrada para qualquer pessoa que se envereda pelo mundo das artes. Porque é um exercício de resiliência. Porque a escrita é um ofício que exige paciência, também teimosia. E o erro não é um defeito do percurso, mas antes parte do percurso. José Saramago uma vez disse que se queres conhecer a ilha, tens de sair da ilha. E escrever obrigou-me a sair dessa ilha, do conforto do qual eu vivia, para conhecer melhor o mundo, conhecer melhor a realidade. Perceber que eu tinha de desembaçar muitas das minhas certezas, superar muitos dos meus obstáculos. Muitas vezes, para um escritor, uma página em branco é um obstáculo, mas mais que um obstáculo é uma oportunidade, um desafio. E perceber uma coisa que eu na altura não entendia, que a escrita não é um hobby. A escrita também não é apenas um dom, mas é uma necessidade e uma teimosia. Falar de superação para mim não é falar de sucesso comercial nem de críticas literárias, mas superação dos meus próprios limites. Porque sempre que escrevemos, desafiamos a nós próprios. Aprendemos que através do erro, através dos erros, e eu errei muitas vezes, em tempos verbais, nas vírgulas, no tom, na intenção, mas foram esses mesmos erros que definiram a voz que Paulo hoje entende como minha. É verdade que escrever uma boa, aliás o António Lamantunes uma vez disse que escrever é como construir um móvel. Exige suor, habilidade, técnica e mágoa. Mas essa mágoa aprende a trazer resiliência para que cada um de nós, enquanto escritores, possa descobrir na escrita a razão da sua própria transcendência. Eu queria terminar apenas com uma frase que está escrita no meu romance, que eu despeço para todos vós, para agradecer a vossa presença, que é esta que eu digo sempre, e é um lema de vida que eu tenho como escritor. Escreve sempre tudo aquilo que grita da tua alma, independentemente da indiferença do mundo e do silêncio dos homens. Porque se o silêncio das tuas palavras for de tal maneira ruidoso, fala cada vez mais ruidoso, de modo a que o mundo não tenha outra solução se não começar a escutá-lo. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado por saber que tudo aquilo que eu escrevi ao longo destes 20 anos não foram apenas palavras ou manchas que eu coloquei no papel. Até nos próximos 20 anos. Se tiver alguma coisa a promover no respeito, estejam à vontade. O espaço agora é aberto. É melhor não. Sobre o primeiro livro que escreveste, O Ecos Mudos. Durante todo este tempo fui testemunha da tua paixão e empenhamento pela escrita. Passo a passo, tens evoluído, conquistando cada vez mais o interesse das pessoas que os leem com o maior prazer. Sonho e quero que o universo conspire a teu favor, tornando-te um escritor lido e respeitado não só no país como no mundo inteiro. Por vezes, o sucesso leva ao seu tempo, quando se luta sozinho, que é o caso. Mas tenho fé e esperança que o teu dia vai chegar brevemente.
Eu preparei umas coisinhas em casa. É assim, eu quando... Estamos aqui a ser um bolo assim por grande. Não, tenho algumas coisas. Não, eu quando o Tiago me convidou para vir aqui, disse, vamos celebrar os 20 anos, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, há pouco tempo tive a celebrar os 50 anos e agora vou celebrar o Pão. Só eu é que conheço, mas ele depois disse, não, são literários, lá. E eu pensei, 20 anos. E eu conheci este gajo, deixa-me dizer, senhor gajo, 20 anos literários, senhor gajo, nos idos de 90 na Lusíada, cruzando no Pacifico. Mas deitado, já que aulas não eram muito nós. Vocês estão. Aulas não eram muito nós. Não. Eu era. Depois ele reconheceu hoje aqui, a primeira vez que nos cruzamos foi em 2011. Estavas tão bêbado. Estavas tão bêbado, já nem te lembras. Passaste aqueles anos todos assim, sem saber. Quer dizer, ele entrou na Lusíada em 95, eu entrei em 90, eu já lá estava. É tudo. Olha, estava cá. Primeiro ponto, quando é que eu conheci o segundo ponto, tem que ir buscar os óculos para não ver. Estou a ficar velho, tu não. Tu levas 20 ou 50 e... Também escrevi aqui uma frasezinha a dizer uma relação de amizade que se prolongou no tempo e foi para além dos copos e vivências académicas. Já tinha dito isto, certamente. Mas podes retirar. Ele convidou-me para vir falar assim. Ele disse, vamos celebrar os meus 20 anos, mas peguem qualquer coisa dos meus livros, das minhas obras e fazem assim uma coisa. Eu confesso assim, eu tenho em minha casa 2 dos teus livros. Não li nenhum, mas tenho. Eu tenho uma grande inveja tua. E quando digo inveja, eu vou-me repetir porque já disse isto nos 50 anos. Eu quando digo que tenho uma grande inveja tua, porque assim, eu gosto de escrever. Eu tenho a necessidade de escrever. Como tu há bocado disseste, não é uma obra, é uma necessidade. Eu tenho a necessidade de escrever. E se calhar é falta de confiança, se calhar é outra coisa qualquer. Não tenho a capacidade de passar os contos para um livro. Estou agora a montar contra isso, estou agora a desenvolver isso. Mas como tenho outras coisas para fazer, não posso fazê-lo todos os dias. A inveja da boa é este homem que celebra 20 anos de literatura, como eu queria. Eu não gostava de vir, não gostava de vir. Um livro, dois, já são. Quanto à tua obra, embora, amigo, longa data, como eu disse, só tenho 2 livros, o Pontos Impossíveis e o Ensaio sobre o Tempo. Falámos pouco, pois esta é tua. Mas vou referir-me à viagem que tu me proporcionaste com este último livro que referi. Não é o teu último livro, de certeza, é o último que publicaste. O ensaio sobre o fim do mundo poderia muito bem ter outro título, tal como Manual para a tua viagem interior. Tal é a quantidade de viagens interiores que cada uma das personagens realiza e as pequenas armadilhas que o Tiago nos lança ao longo do livro para que também nós façamos essa viagem. Um pormenor que eu achei delicioso logo no início do livro foi a predominância do número 12, que vai desde as personagens, passando pelos objetos que cada um recolheu ou roubou, como o Tiago refere, e todas as outras referências ao número 12. No livro o Tiago escreve: é curioso, interrompeu Laura intrigada. Porquê? Exclamou Lourdes Xavier. Laura demorou alguns segundos antes de me responder. Quando vínhamos a sair da cidade, reparei numa coisa muito estranha. Que coisa? Perguntou. Todos nós somos 12. 12 com uma quantidade de coisas que trouxemos connosco da cidade. Cidade essa que pertence ao 12º Estado, do 12º Distrito do país e onde nós nos conhecemos foi no cruzamento da 12ª Avenida. Lembras-te por onde saímos? Pelo corte que vai dar à autoestrada 12. Esta autoestrada. Não acham isso estranho? Como tu muito bem sabes, isto não foi para mim. Tu muito bem sabes, o número 12 é um número profundamente místico, mágico, considerado mágico, estando presente em várias religiões. Só a Bíblia, o número 12 é referido 162 vezes. Referindo-se a inúmeros episódios. Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus,
e mais importante para esta obra de Tiago, no Apocalipse, onde estão descritos 12 portões feitos de 12 pérolas guardadas por 12 anjos. Nestes portões estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A árvore da vida dá origem, tenta imaginar a quantos frutos? 12. Exatamente. Amor, alegria, paz, paciência, clemência, bondade, calma, brandura, fidelidade, modéstia, castidade e abstinência. Isto, claro, na Bíblia. No ensaio sobre o fim do mundo não é bem assim. Há lugar para mais defeitos do que virtudes, pecados do que boas ações. O número 12 na numerologia. O 12 representa a última casa do zodíaco, representando o momento de preparação para um novo ciclo. Este número está ligado ao signo de Peixes, o que faz com que os nascidos sobre este signo tendam a ter uma maior ligação com o divino e as emoções. Mas o número 12 está também noutras vertentes. A tábua redonda do rei Artur era composta por 12 cavaleiros. A coroa da Inglaterra tem 12 jardins, que representam as 12 virtudes dele. As notas musicais, que tantas melodias distintas nos deram ao longo dos tempos, são também 12. Mas divago muito e confesso, chegar aqui, já nem realmente sei o que queria dizer. Queria falar da viagem interior que o Tiago nos proporciona, a viagem essa realizada pelos personagens deste livro, mas também uma viagem ao meu eu, que foi desencadeada a conta da leitura. Por isso, Tiago, te agradeço. Obrigado por essa viagem proporcionada. Ao falar com o Sr. Ibérico, depois de ter lido o ensaio sobre o fim do mundo, eu pergunto se existe, do teu conceito literário, algo profético. Porque eu considerei que é uma profecia. Ou seja, Os escritores, quando escrevem profecias, é por acidente. Pronto, é aí a questão, e acho que a tua resposta, e era só sobre os rumos do medo e da loucura dos homens, como se fosse um fantasma. O silêncio do mundo marchava pelas ruas com o seu manto púrpura, destapava a máscara do homem com o seu desfile de horrores por onde passava, e não prestava atenção à minha presença. Pouco importava quem eu era, ou o que estava ali a fazer no meio daquele turbilhão de onomatopeias, adjetivos e vitupérios misturados com o atuar de canhões, o zoar das balas e a lágrima dos inocentes. Era como se o mundo inteiro estivesse mais interessado em dar cabo de si próprio do que da minha mensagem pelos seus escombros. O tempo abrandara o ritmo da destruição, a ponto de sentir a velocidade das balas que os homens disparavam uns contra os outros como zumbidos de abelhas. O espaço mudara de pele ao sabor da cinza, do sangue e da dor, que encontrava tatuada nos rostos das vítimas de toda aquela carnificina. Ninguém prestava atenção à minha passagem, exceto as crianças e os gatos. Obrigado. E agora, que eu também adorei. Esta. Se ao menos tivesse alumiado um dedal de luz no coração, teria compreendido o medo e a vergonha dos pais que a abandonaram, para não passarem pela vergonha e pelo preconceito das suas famílias e da comunidade onde viviam, por causa do fruto de um amor proibido. Teria entendido a cobardia da sua madrasta e a embriaguez constante do seu padrasto, por não saborearem em vida o verdadeiro significado da palavra amor. Teria substituído a raiva, a dor, a frustração por não ter enfrentado os seus colegas com o júbilo e orgulho que ganharam no dia em que concluíram o ensino secundário. Teria pedido desculpa a si próprio por todas as horas e saliva que gastara e queimara contra a morte, por esta ter ceifado a vida do seu marido e dos seus filhos. Se ao menos tivesse agradecido, se ao menos tivesse. Muito obrigado. Conheço muito bem a estação do Jacinto e do Virgílio, Gatino. Peço desculpa se tenho dado alguém que eu conheça. E antes várias vezes, inclusive em sítio onde tive a possibilidade de entrevistar, que não vou falar dos outros livros, mas há um livro que gostava que. Gostava não, acho que merece, é mais justo, mais devia ser transposto para o cinema, que é o Último Inverno. E já disse tantas vezes, e se ter aqui alguém que consiga fazer lobby, que conheça alguém que consiga fazer cinema, deem força, porque esse livro
é fabuloso, sem desmerecer os outros. Mas está também, também transformada ali a ideia de Quinto Império, que é fabulosa, ligada ao nosso país, Portugal, que tem uma história brilhante, e independentemente de muita gente quase ter vergonha da nossa história, mas a nossa história, ainda há pouco estávamos aqui a falar, um povo como éramos 1 milhão, 2 milhões de habitantes aqui há uns séculos, e estivemos em tanto lado, construímos o Brasil, Angola, Moçambique, uma coisa fantástica, somos as mais faladas, e o Quinto Império é um ideal português. E o Tiago tem uma obra espetacularmente escrita, onde descreve tudo isso. Já lhe disse várias vezes, ele sabe, que aquele livro devia ser transposto para cinema. Pronto, era só essa sugestão, se ela mandasse as conhecer alguém ligado ao cinema. Fiquem a pessoa. Obrigado.